Olá, é bem tarde agora, mas não queria dormir sem fazer esse vídeo. Nós estamos falando muito de morte, né? Todo mundo falando sem cessar, e é importante nós refletirmos sobre o que ocorre após a morte. A palavra de Deus diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. E a alma? É importante nós salientarmos isso. Nós não somos essa carcaça, né? Esse corpo. Você não é isso. Quem você é está, na verdade, dentro de você. A alma é a fonte das suas emoções, da sua inteligência, daquilo que você é, a sua personalidade, seu caráter. Está na alma, que é essa pessoa interior. Nós não somos isso. É importante nós descaracterizarmos isso, né? De que nós somos essa roupagem. Não, nós somos uma alma habitando em um corpo terreno, limitado, provisório e mortal. Esse corpo, essa carne, volta ao pó. O espírito, que é o fôlego de vida, aquilo que é a mínima ligação nossa com Deus, volta a Deus. E a nossa alma, eis a questão. Para onde iremos nós, né? Jesus disse de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, é importante nós lembrarmos quando Cristo morreu na cruz, após como ele era perfeito, sem pecado algum, embora estivesse num corpo mortal, assim que ele foi sepultado, no primeiro dia, o que aconteceu com ele? Por ele ser justo, ele foi para o paraíso. Lembra que ele disse para o ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, morreu ali justamente, Cristo Jesus, né? Eu estou dizendo, e ele foi para o seio de Abraão. Naquele momento que Cristo vai para o seio de Abraão, no primeiro dia, ele se manifesta, se revela a todos. No segundo dia, Cristo vai e desce ao inferno. E a Bíblia fala, em várias passagens, que ele pregou aos cativos. E naquele momento é onde ele envergonha Satanás. E diz a palavra de Deus que ele expõe ao vitupério a Satanás, a vergonha. Por quê? Porque ele morreu como um homem limpo, santo, sem pecado, e logo a morte não poderia prevalecer sobre ele, porque o salário do pecado é a morte. Ele não tinha pecado, logo a morte não tinha poder sobre ele. E naquele momento que ele vai ao inferno, diz que Jesus então leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens. Então Jesus ali envergonha Satanás diante daquela multidão, milhares e milhares, desde a criação do mundo, todos os milhares que estavam ali, prega aqueles prisioneiros do inferno e leva cativo o cativeiro. É lógico que todos quiseram o Messias, todos quiseram o Salvador Jesus. Neste momento, o que acontece? Cristo toma de Satanás a chave da morte e do inferno. Você vai ver no livro de Apocalipse, Jesus dizendo: eu tenho a chave da morte e do inferno. Então, você vai ver muitas passagens na Bíblia dizendo que até então o inferno estava de boca aberta, só recebendo, né? Mas agora a pessoa morre e não é que, né, o diabo decide quem vai para lá, né? O diabo define. Não. É bom lembrarmos que naquela época o que ocorria?
quando uma pessoa falecia, que você vai lembrar da tipologia de Lázaro, né, o mendigo e aquele rico, disse a palavra de Deus, que na verdade é uma parábola, que o mendigo, por ser justo, ele vai para o seio de Abraão, né? Então, o rico, por ser um homem extremamente egoísta e avarento, morre e ele já vai para o lugar de tormento. É automático. Perceba que diz que os anjos vieram e pegaram o Lázaro, o mendigo justo, e o levaram para o seio de Abraão. Agora, quanto à ida para o inferno, era praticamente automática. Logo, você imagina na antiguidade, as pessoas, em sua maioria, cultuavam vários deuses, não tinham sobre si lei alguma, então eram bilhares e bilhares e bilhões, bilhares e bilhões de pessoas que iam direto realmente para o inferno. Já que Abraão, que foi ali aquele que pregou o Deus único, o Deus criador dos céus e da terra, que na verdade é o único Deus que pode salvar o homem. Por quê? É o que Jesus falou. Não temais o homem que é mortal, mas tema aquele que tem poder de lançar no inferno a alma e o corpo. Então, somente o Deus que criou o ser humano é o que pode, né, salvar esse ser humano deste que era um mal eterno, né? Então morria, Satanás já tinha direito e arrastava. Era automático. Aqueles que, por misericórdia, por justiça, né, serviam ao Deus único, né? Você vai perceber aqui a palavra de Deus diz que os anjos o levavam ao seio de Abraão. Então é importante nós lembrarmos que Jesus tem a chave da morte e do inferno. Então o que acontece hoje quando uma pessoa morre? Ela morre e ela é conduzida ou pelos anjos do Senhor, aquilo que é um lugar de descanso, que é a morte, né? Você vai ver que Jesus fala isso para Lázaro. Quando perguntam a respeito de Lázaro, Jesus falou, ele está dormindo, né? Não se preocupem, ele está dormindo. E Lázaro era um homem justo e temente a Deus. Então Lázaro, ele falece e ele vai para um lugar de descanso. Ou, por permissão, a pessoa é então levada ao inferno. Mas e aí? A pessoa vai ficar ali no inferno para sempre? O que vai acontecer? A Bíblia fala sobre 2 episódios importantes. Um é o dia da primeira ressurreição, que ocorrerá com o arrebatamento da igreja. O dia que Jesus vem, diz a palavra de Deus no livro de Coríntios, que primeiro os que morreram em Cristo ressuscitarão e se unirão a Ele, e depois nós, os vivos, subiremos e nos encontraremos com os demais nos ares e encontraremos Jesus. Por que que essas pessoas que morreram crendo em Jesus não são julgadas, não são condenadas? Porque Jesus diz, quem crer em mim não será julgado. Quem crer em mim não será condenado. Por quê? Porque todos pecaram, todos são pecadores, mas quando você aceita que Jesus
morreu no seu lugar, você aceita essa graça que Deus deu ao homem, o que acontece? Você recebe o perdão dos pecados por misericórdia divina. Então você aceita, mantém uma vida com Jesus Cristo, você crê no Senhor Jesus, você reconhece que você é esse pecador, que você é digno do inferno, que você não é digno de salvação, mas você aceita que a morte de Jesus foi no seu lugar, que Deus te amou muito a ponto de te livrar dessa condenação eterna que você e eu merecíamos. Então, todo aquele que acredita no Filho de Deus, não é religião, não é igreja, não é placa de igreja, não estou falando de catolicismo, não estou falando de evangélicos, eu estou falando de Jesus, da morte sacrificial. Todo aquele que aceita que o derramamento do sangue de Jesus foi por causa do nosso pecado, foi no nosso lugar, diz que ele levou sobre si os nossos pecados. Todo aquele que aceita isso, crê nisso, respeita Jesus, vive realmente nessa comunhão com Jesus, porque Jesus vai falar: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Né? Então não é só, eu creio, mas eu nem ligo para ele. Não. Todo aquele que crê e respeita a presença dele na sua vida, né? O que vai acontecer? Tem a vida eterna. Então, no dia, a primeira ressurreição é essa. Jesus vem e todos esses que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. E depois nós, os que estamos vivos, nos encontramos com Jesus nos ares. Esse é o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer dia, a qualquer hora, e a Bíblia diz que é num piscar de olhos. Haverão 2 numa cama, um será levado. Haverão 2 no campo, um será tomado. Então é repentino, num piscar de olhos, como um relâmpago, diz a Bíblia Sagrada. De contraponto, e os demais? E todos aqueles que morreram sem acreditar na morte de Jesus expiatória? E todos aqueles que nem ouviram falar de Jesus? E aí então você vai ver que haverá o dia do grande juízo final, que é o dia do grande trono branco. Nesse dia, então, se abrirão os livros, eis a grande importância. Nesse dia o mar dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos, a morte dará os seus mortos. Aonde tiver pessoas mortas, elas vão ser levadas diante de Deus nesse dia do grande trono branco que está no livro de Apocalipse. E diz que se abrirão os livros. Então, primeiro, tem o livro das obras, diz a palavra de Deus, e cada um será julgado segundo as suas obras. Aí você vai lembrar daquela passagem onde Jesus disse: eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber, eu tive nu e não me vestiste. Então vai ser avaliado ali o mérito das boas obras, se a pessoa era uma pessoa egoísta, se a pessoa era uma pessoa, gananciosa, avarenta, o que ela produziu com a vida dela. Vai ter o livro das palavras. O que é o livro das palavras? A Bíblia diz que de cada palavra ociosa que os homens disseram, elas hão de dar conta no dia do juízo. Pelas suas palavras serão condenados ou pelas suas palavras serão justificados. Mateus 12:36. Então, em Malaquias 3:16 também fala que um falava com o outro, o Senhor atentou, ouviu, e um memorial está escrito diante dele a respeito das palavras daqueles que confiaram nele, etc. Então, os livros serão abertos nesse dia do grande trono branco, dia do juízo final. É para aqueles que morrem sem a fé, morrem sem manter uma vida realmente com Jesus. Então, não creu em Jesus, está condenado para sempre? Não. Não conheceu a Jesus, não conheceu a religião, não é questão disso. Deus vai, nesse dia do grande trono branco, todo ser humano será julgado pelas obras. Então diz a palavra de Deus que também serão julgados e aberto o livro das palavras.
Muita gente se importa com muita coisa, mas não se importa com a palavra. Cada palavra ociosa, né, que é dita, nós prestaremos contas no dia do juízo. Daí a importância de confissão, de pedido de perdão. Também existe o livro das lágrimas, diz a palavra do Senhor: pões a minha lágrima nos teus odres, elas estão escritas no teu livro. Salmo 56, 8. Então, todo ato de sacrifício, sofrimento, tristeza, naquele dia vai passar diante dos olhos de todos os seus atos. E então também há o livro do pensamento e da consciência. A Bíblia diz que aqueles que são gentios, os que não têm a fé no Deus único e poderoso, eles têm no seu coração a lei da consciência. Então eles sabem o que é certo e o que é errado. E naquele dia Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará o desígnio dos corações. E por fim, há o livro da vida. No livro da vida está o nome dos salvos. Você vai ver que Jesus disse aos discípulos: se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então é importantíssimo orar para que Deus escreva o nome dos seus familiares no livro da vida. É importantíssimo clamar: todo aquele que não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Então é tempo de nós crermos em Jesus, na morte sacrificial no nosso lugar. É tempo de nós nos apegarmos a Deus, nos arrependermos todo dia e clamarmos a salvação. E, se algum familiar seu morreu sem Jesus, ele sim prestará conta pelas suas obras. Acredite na Bíblia, confie em Deus.